Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Márcia e aqui neste canal nós falamos de crochê, coloração pessoal e consultoria de imagem. Eu estou acompanhada do chimarrão aqui, gaúchos, que tem digamos, esse chá verde, para nos aquecer no dia a dia, porque aqui está muito frio, então um chimarrãozinho. E hoje eu quero conversar com você um pouquinho sobre cores frias e cores quentes. Gente, eu sei que não é fácil para quem tem a sua cartela já, para quem não tem, para quem trabalha com crochê, com tricô, para decifrar se uma cor é fria, se uma cor é quente, enfim, os fios, escolher os fios, para montar, enfim, um trabalho. Então, gente, assim, no início é complicado, tá? Mas como tudo na vida, vai de praticar. Quanto mais você apura o seu olhar, quanto mais você pratica, quanto mais você testa, mais habilidade, mais fácil vai ficando com o passar do tempo. Então não significa assim, quem tem a sua cartela já sabe tudo. Não, gente, eu sei por mim, mesmo tendo feito na época o curso de coloração pessoal, mesmo eu tendo a minha cartela, no início eu tive minhas dificuldades, eu fui testando, fui aprimorando o meu olhar, eu fui comparando, essa é a expressão correta, é comparando tonalidades que a gente vai entender quando uma cor é mais quente, quando ela é fria, e quando ela é um neutro. E o neutro, gente, é aquela cor que muitas vezes combina com todas as cartelas, ou seja, ela se encaixa numa cartela quente, ela se encaixa numa cartela fria. Mas como que a gente vai saber se uma cor é quente ou fria? Eu, em alguns vídeos, já falei isso com vocês, que nós temos, na essência, cores quentes e cores frias. Aquelas cores primárias, o vermelho e o amarelo são cores quentes. O azul é uma cor fria, ok? Então, quando a gente pensa numa cor, como é que eu vou saber se ela é quente ou fria? Eu penso na cor e imagino ela com um pouquinho de amarelo. Um pouquinho mais de amarelo. Agora eu penso ela com azul. Um pouquinho de azul, um pouquinho mais de azul, enfim. Então, o amarelo vai esquentar essa tonalidade, seja ela qual seja, ok? O azul vai esfriar essa tonalidade. A única cor que foge aqui é o laranja, porque o laranja é filho do amarelo e do vermelho. Então não tem como o laranja ser uma cor fria, não tem como esfriar, porque na essência o laranja ele é quente, ok? Mas todas as demais cores nós podemos dar uma esquentada nelas usando o pigmento amarelo. Isso é usado na indústria, quando as cores já saem nos fios, nos tecidos, na maquiagem, nos calçados, E, da mesma forma com o amarelo, com o azul. Então, é assim que acontece, Com adição de amarelo ou adição de azul, nós vamos ter as tonalidades mais quentes ou mais frias. Eu, Márcia, eu tenho uma cartela fria, mas ela não é uma cartela de cores muito abertas, é uma cartela de cores um pouquinho mais suaves, mas são frias, ok? Então, por exemplo, eu vou usar aqui o exemplo do cinza. Então, como eu falei, o ideal seria sempre a gente poder comparar dois tons, para a gente saber se essa cor é fria ou se essa cor é quente. O cinza, gente, é uma tonalidade que, se a gente for analisar assim, em princípio, ela é uma cor fria. Mas, se nós colocarmos um pouquinho de amarelo, ele pode ficar um cinza mais amareladinho, que é o caso, gente, dessa peça aqui que eu teci, inclusive tem até o gorro, na lã batik, é uma blusa em crochê que eu fiz há algum tempo já. Esse aqui, ele tem tons, de cinza mais amareladinho, então é um tom de cinza mais quentinho, ou seja, cartelas mais quentes. Porém, ele harmoniza comigo, porque são aquelas cores que eu falei no início do vídeo, que são cores neutras, que muitas vezes casam para subtons frios e subtons quentes. Então, tudo certo eu usar essa cor, essa tonalidade. Só que esta aqui, vocês lembram do nosso cachecol aqui maravilhoso? Esse é um cinza, gente, frio, que combina mais com o meu subtom.
ok? Então, isso aqui é puro, mais puro, digamos assim, mais frio, né? E isso aqui, ó, agora vocês vão perceber a diferença com os dois lado a lado. Olha, esse aqui é mais amareladinho e esse aqui é uma tonalidade mais fria, ok? No caso dos acessórios, as bolsas, elas assim, não tem tanta interferência, né? Então, se você tem clientes e você vai fazer uma bolsa, um cinto, né? Algo que não fique perto aqui do rosto, né? Que é onde as cores reagem, tudo bem. Essa questão das cores, ela não interfere, ela não vai prejudicar, digamos, tanto, né, a montagem do nosso look. Porém, gente, quando chega perto do rosto, como são, no caso, essas peças aqui, né, o cachecol, a blusa, aí sim, esse quente, esse frio, ele pode, enfim, digamos assim, ou nos deixar mais bonitas, naturalmente, ou nos deixar um pouco mais abatidas, porque é isso que acontece quando uma cor não reage bem com o nosso subtom. Ela transparece mais as nossas manchas, né, que nós temos na pele, sinais, olheiras, nos causa aquele aspecto mais cansado, né? Então é isso que uma cor, quando ela não afina com o nosso subtom, ela acaba ocasionando. Quando uma cor reage bem com o nosso subtom, a gente não precisa nem de tantos recursos, tanta maquiagem, porque parece que aquilo se funde com a nossa pele, né? E a gente fica naturalmente mais harmônica, né? Com mais viço, com ar mais descansado, ok? Então, por exemplo, eu também vou mostrar aqui para vocês os tons, por exemplo, de uma bolsa. Como eu falei, bolsas, elas ficam longe do nosso rosto. Porém, se a gente pensa num armário harmônico, uma pessoa que já fez a sua coloração pessoal, ela sabe que ela vai pegar essa bolsa aqui, independente do look que ela estiver, a maioria, pelo menos, né, das peças vão se encaixar, né, com essa bolsa. Ou seja, as calças, as saias, as blusas, os casacos, ela vai poder usar essa bolsa aqui, quando está, né, dentro digamos assim, da cartela dela, né, quando ela já tem um armário todo estruturado, essa bolsa aqui ela vai usar com a maioria dos looks dela. Então essa é a vantagem quando a gente já entendeu, né, qual é a nossa cartela. Mas como eu falei, bolsas ficam um pouco mais longe, então não tem tanto problema. Isso aqui, essa tonalidade aqui, ela é um azul, ele puxa um pouquinho para um roxinho. Então ela é uma tonalidade intermediária. Ela é um tom mais neutro, porque aqui perfeitamente poderia ser usado por uma cartela fria, quanto por uma cartela quente. Porque ela não é tão bem definida, digamos assim, né? Da mesma forma essa bolsa aqui, né? Essa aqui eu usaria, então, digamos, principalmente afina mais com cartelas mais escuras, e essa aqui com tons um pouquinho mais clarinhos, como seria o verão e a primavera. Também é um tom um pouquinho mais neutro, não vai interferir tanto. Agora vamos ver esse fio aqui, gente, ó, né, um fio náutico. Esse fio, gente, ele é um tom frio e mais escuro. Ficaria perfeito para uma cartela fria, no caso o inverno. A gente pode perceber aqui, né, que esse azul aqui, ele é um pouquinho mais quentinho. Então essa é a diferença, gente. Aqui é uma cor realmente muito que tem muito, né, o seu DNA nas cartelas de inverno, principalmente porque é uma cor mais escura, e o inverno é uma cartela mais escura, né, puros, de croma puro, sem tanta mistura. Aqui nós já temos as misturinhas, da mesma forma, nessa tonalidade aqui, nós também temos algumas misturas, então a gente percebe aqui, né, a diferença de tonalidade. Então, como eu falei, bolsas não interferem tanto, mas quando isso fica perto do nosso rosto, por exemplo, essa é uma tonalidade de azul que não fecha muito comigo. Ela é muito aberta, ela é muito pura e eu não tenho essa característica, né, na minha paisagem natural. Gente, se vocês continuarem me acompanhando nos shorts, eu vou falar também sobre maquiagem, vou mostrar para vocês os batons, né? O que é um batom frio, para cartelas mais frias, né, cartelas mais quentes, e tons intermediários, que são os nudes, né, que algumas vezes, dependendo se a cartela for neutra, né, ela consegue abraçar tanto, né, cartelas quentes como cartelas frias. Gente, quem ainda
não está muito familiarizado com essa questão da coloração pessoal, eu sei que se confunde um pouquinho. Mas vocês aqui me acompanhando, vocês vão entender aos poucos, né? Sobre essa questão de cores quentes, cores frias, cores mais suaves, cores mais intensas. E esse conhecimento com o tempo aplicado à vida de vocês, primeiro apliquem isso para a vida de vocês. E aí algumas pessoas ainda duvidam do poder das cores, né? E eu vou dizer para vocês assim que é um divisor de águas na vida de qualquer pessoa quando ela sabe quais as cores que favorecem. É um divisor de águas no sentido como a gente fica, né, mais, digamos, a gente tendo esse conhecimento, a gente fica mais firme, a gente tem uma capacidade de discernir melhor o que fica realmente bem para nós, o que não fica, né, o que a gente pode adaptar, o que a gente pode usar, o que a gente, de preferência, usar, né, longe do rosto, outras tonalidades que a gente, né, acaba investindo mais perto aqui da fisionomia, né, que vai causando aquele efeito mais, digamos, de plástica, né, que eu chamo, né, uma leve plástica. E, gente, esse conhecimento realmente faz toda a diferença. E esse conhecimento também aplicado ao nosso trabalho no crochê, gente, eu garanto para vocês que faz muita diferença. Hoje, quando eu olho uma pessoa, né, e eu percebo que ela fez uma combinação interessante, ou estou assistindo um filme, por exemplo, a gente sabe que aquilo foi pensado, que é uma pessoa que tem o conhecimento da coloração pessoal, sabe? Então, isso realmente faz muita diferença. Vão testando. E a melhor forma, no início, né, eu sei que hoje se compra muito em sites, né, a gente compra muito pela internet, eu pelo menos compro muita coisa pela internet. Então fica um pouquinho mais difícil, né, a gente perceber as nuances, né, as tonalidades. Mas o ideal, no início, para a gente testar, né, é a gente ter a peça física, né, para comparar se ela tem essa tonalidade mais quente, mais fria, e principalmente, gente, tudo a gente tem que testar, né, a gente tem que colocar no corpo, falei isso num short, né, colocar no corpo, tirar uma foto, ver se aquilo funciona, se não funciona. Se você quiser fazer um teste, pegue tecido dourado, um tecido prata ou um papel laminado, enfim, nesses tons, vá para uma janela bem iluminada, pega um espelho, né, e começa e troca, e fica observando o seu rosto, como ele reage. Sabe aquelas manchas, aquelas pintas, as olheiras porventura que você tenha, vá percebendo se isso se acentua ou se isso suaviza, né? Isso é um termômetro bem interessante, você pode fazer isso em casa, então, porque o dourado, ele na sua essência, ele é quente, né? E o prata, ele é frio, então ali já dá para ter uma ideia se você fica melhor com cores mais quentes ou com cores mais frias. Faça esse teste, isso é o primeiro passo, assim, para a gente, né, conseguir entender um pouquinho, sabe, entrar nessa sensibilidade das cores, perceber como as nuances realmente interferem com o nosso subtom, que é a camada abaixo, não é a primeira camada, então não se confundam, não entrem nessa de pele mais amarelada é quente, pele mais rosada é fria. Gente, isso não procede, porque eu tenho uma pele mais amarelada, né? Essencialmente eu sou mais amareladinha, não? E eu tenho uma cartela fria. Então, o ideal sempre é fazer o nosso teste de coloração pessoal, mas você pode, né, fazer esse teste com esses tecidos, né, dourado ou prata, ou papel laminado. Precisa, gente, de uma boa iluminação. Iluminação de preferência natural. Testem as cores. Quando vocês vão numa loja, se vocês conseguirem comparar, fazer essa comparação, primeiro coloque perto do seu rosto, vista a peça. Percebam essa variação de tonalidades. Olhem na casa de vocês. O que vocês aparentemente é mais, né, mais quentinho, o que é mais frio. Lembrando sempre, a gente tem isso em mente, o pigmento azul esfria uma cor. Então imaginem a cor que vocês, né, querem, né, testar, digamos assim, mentalmente que seja, coloca um pouquinho de azul, como é que ficaria essa cor? Né? Ela esfria. Qualquer cor, até uma cor quente. Se você pegar um amarelo com pigmento azul, ele vai ficar um amarelo mais azulado, mais aberto, mais frio. Quando você coloca, né, mais amarelo, você coloca, sei lá, coloca vermelho, né, ele vai ficando mais alaranjado. Então, gente,
É assim que a gente vai testando, é apurando o nosso olhar, né, sobre cores e principalmente sobre essa questão da temperatura. Para todo mundo é difícil no início, para todo mundo e o que faz a diferença é realmente a gente testar, praticar. E à medida que a gente vai conversando aqui, eu tenho certeza que cada dia vocês vão estar mais afiadas aí do outro lado. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem bem e até mais. E não se esquece de se inscrever no canal, ok? Até mais.